Fala galera, beleza? Pessoal, vamos continuar então aqui a nossa aulinha. Acho que eu vou, só deixa eu abrir aqui. Tava dando muito eco. Agora melhorou. Galera, então vamos continuar aqui nossa aulinha. A gente viu na aula passada o processo ali de grandes navegações, principalmente ligados aos países ibéricos, Portugal e Espanha. E agora o objetivo é a gente ver um pouco tanto da África e da Ásia antes da chegada dos europeus, como também da América, na próxima aula, já na sequência do módulo 18 para o extensivo e continuando no módulo 9 para o terceirão. Beleza? Então a gente vai ter um panorama geral, tanto da África quanto da Ásia, como também da América na próxima aula. Galera, então começando aqui pela África e Ásia antes dos europeus, tá? Primeiro ponto, eu vou começar aqui pela África. Então a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado, a África é o berço da humanidade. A gente falou isso lá na aula de pré-história, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, né? E ultimamente, galera, tem caído bastante, principalmente aí, pessoal que tá focando na UDESC, tem caído bastante esse conteúdo ligado à África. A UDESC sempre, né, tá colocando. A UFSC, ela coloca, né, algumas vezes, não é tão frequente assim, mas a UDESC ela tem um foco maior nisso, né? Então, primeiro ponto, né? A África, o berço da humanidade, provavelmente foi ali o surgimento do ser humano, os primeiros hominídeos, né? Lembra da Lucy, foi encontrada, e outros até mais antigos que a Lucy já estão sob análise, foram encontrados também aqui na África. Vamos lembrar que a África, ela também é o berço da civilização, junto ali com a região asiática da Mesopotâmia. Então ela faz parte do crescente fértil. E uma das maiores civilizações, e eu acho bem interessante a gente marcar isso, galera, porque muitas vezes a gente não marca essa ideia, muitas vezes parece que as pessoas não associam essa civilização à África, é o Egito, né? Então, o Egito, uma das grandes civilizações aí da humanidade, um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento social muito grande, é uma civilização do continente africano. Tá? Eu sei que é óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? É, Cartago também, né? Atualmente ele na região da Tunísia. Cartago também é uma região importante e de maneira geográfica a gente acaba dividindo, né? Geográfico social na realidade, né? A África em duas partes, então o norte da África, que é a região ali que a gente teve um desenvolvimento, né? Tanto do Egito quanto Cartago e outras civilizações ali, como a África subsaariana, que é essa África que está abaixo ali do Saara, né? Abaixo, eu digo em termos de mapa, né? Do Saara, que também a gente vai ter um desenvolvimento ali de algumas civilizações. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra, né, o desenvolvimento. Então a gente vê ali vários impérios, Império Mali, do Congo, e aí vai, né? Tem vários ali que mostram que vários povos acabaram se formando, várias sociedades acabaram se formando nesse continente, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns reinos africanos, tá? Galera, assim, ó, é muito importante e a África é um assunto muito negligenciado pelos historiadores, não pelos historiadores, mas nos livros didáticos e tal. E as questões elas trazem, tá? Então é bom a gente ficar ligado, é bom a gente ter uma noção de como que funcionam esses povos aqui. Eu trouxe para vocês os principais, aqueles que costumam cair. Então, o reino de Gana, Mali, Songhai, Yorubá, Congo e os oriental, né, que são aqueles reinos ali mais próximos da região asiática. Tá? O que é importante a gente entender? A gente pode entender esses reinos de maneira geral, a gente não precisa, seria o ideal, né, se aprofundar em cada um deles. Infelizmente a gente não tem esse tempo, mas a gente tem que entender eles de maneira geral, porque as questões, quando cobram, elas costumam citar esses reinos e cobrar as características gerais que esses reinos têm. Então, a gente tem que entender isso, tem que saber a dinâmica como eles funcionavam, né? Então, primeiro ponto ali, ó, eles eram governados por chefes militares. Então a gente tem vários governos que tinham, né, o apoio ali da força do exército, enfim, que é um evento aí bem importante, tá? E inclusive eles entravam em conflito muitas vezes entre si, justamente em busca de novos territórios, novos produtos, né? E aí vai. Outra coisa importante, isso aqui é uma característica do continente africano em geral, né? A África, galera, ela tem muita abundância, tanto de minerais quanto de metais preciosos. Então, isso também é uma característica importante. E já nessa época que a gente está falando, esse período, só para vocês terem uma noção, já seria ali
idade transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então esses reinos aqui vão se fortalecer muito, vão acabar crescendo muito nesse período que a gente estudou, que a gente chama de Idade Média. Então, tanto a abundância de minerais como de metais preciosos acaba sendo uma característica importante dessa região. Isso provocava um intenso comércio entre esses reinos e localidades da Europa e da Ásia, tá? Então a gente não pode imaginar esses reinos isolados, eles tinham uma ligação tanto com territórios europeus como com territórios asiáticos, tá? E isso desde o período da Idade Média, desde o período até da Idade Antiga. Então já tinha um contato ali muito grande. E isso é uma coisa muito comum nas questões. As questões abordam muito isso. Esse contato que esses povos acabavam exercendo entre si, tá? E com outros povos, como é o caso do continente europeu e o continente asiático. Aqui eu tenho um detalhezinho, até coloquei ali em parênteses para vocês, mas eu tenho um detalhezinho que eu acho bem importante e bem relevante. Esses reinos, galera, eles já existiam ali muito forte a presença de escravos nesses reinos, tá? Então, assim, quando vocês estudaram lá em Brasil, lá no começo da colonização, a escravidão, né, que foi uma opção, inclusive, da coroa portuguesa, a escravidão africana em detrimento da escravidão indígena, pelo menos de maneira oficial, vocês provavelmente devem ter lido, devem ter visto que que os próprios escravizados que vinham aqui para o Brasil nessa situação de escravo, eles já eram escravos na África. É muito comum ter essa colocação. E por que isso é comum? Porque isso é uma característica dos reinos dos impérios que se formaram nessa região, né, na região africana. Só que aí a gente tem um detalhezinho, tá? O que acontece? Esses escravos eles eram provenientes principalmente de guerra, tá? Então eles eram prisioneiros de guerra, então esse é um ponto aí bem importante para a gente entender. Outra questão, muitas vezes os portugueses, vamos pegar o exemplo dos portugueses, né? Muitas vezes os portugueses já tinham contato com esses reinos através daquele sistema que eles criaram, que é o sistema de feitorias. Então já existia, né? O sistema de feitorias ali no litoral africano. Então já tinha um contato. E aí eles trocavam, né, armas, trocavam fumo e outros produtos por essas pessoas que eram levadas em condição de escravos para a América. Então, existia um intenso comércio de produtos com esses povos europeus, asiáticos, e também, a partir da Idade Moderna, né, a partir do período que a gente começou a estudar agora, vai também entrar nesse intenso comércio a escravidão. Então é um ponto aí que vocês têm que ficar bem ligados, tá? E ali, por último, o contato com os europeus é um contato já, né, como eu já tinha falado para vocês, bem antigo, já um contato ali da Idade Antiga, na realidade. Então já é uma coisa que já era estabelecida, eles já tinham esse contato muito permanente, beleza? Galera, fiquem ligados, tá? Se puder, o próprio livro, ele traz muito resumido, né? Mas se puder depois dar uma olhadinha, características ali e tal, é legal, tá? Eu vou botar alguns exercícios para vocês fazerem, vou, né, sugerir, e é legal vocês darem uma olhada nesses reinos aqui, entender como é que a característica de cada um, mas entendendo de maneira geral já é muito importante para responder as questões aí que cobram esse assunto, beleza? Indo para a Ásia, novamente, tá, galera? A Ásia, ela tem várias sociedades, né? Várias. E eu separei duas aqui que são as duas que mais caem e que estão aí mais em alta, que é a China e a Índia, tá? China e Índia são cobradas pela UFSC, né? A UDESC já cobrou questão. Então são assuntos aí que costumam cair. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês em termos de tempo, tá? O que a gente estava falando ali na África agora, aquelas características gerais que eu falei para vocês, elas aconteceram principalmente naquela janela de tempo que é a Idade Média e a Idade Moderna. Então, mais ou menos ali, por volta do século V até o século XVI, XVII, é esse, né, um período gigante que a gente abordou, mas são as características gerais daquele período. China e Índia, eu vou retroceder um pouquinho mais, eu vou lá para a Idade Antiga. Então, eu vou começar na China, na Idade Antiga, vou avançar até a Idade Média e Moderna, Índia a mesma coisa, Idade Antiga até a Idade Média e Moderna. Então, a China, né, galera, ela formou uma civilização, ela é considerada uma civilização hidráulica, porque formou em torno de dois grandes rios, Rio Amarelo e Rio Azul. Não vou ler o nome em chinês ali, né? Depois perguntem para o Shang, ele deve dar essa aula além do nome em chinês. E
o que eles fizeram? Eles desenvolveram a agricultura, né? Como as outras civilizações que desenvolveram ao longo do rio também desenvolveram a agricultura. Então, grandes obras foram feitas para o desenvolvimento dessa agricultura. Além disso, né, eles também criavam animais, né? Então, coloquei ali para vocês: porco, cabra, carneiro, cães, tá? Então, aquela coisa que a gente fala, né? Ah, o cachorro. Cachorro, galera, é um animal, ainda hoje em alguns locais da China consumido como alimento, e era também um alimento, um animal que já era desde o período antigo consumido, né? Então é uma coisa muito enraizada culturalmente na China. Fabricavam cerâmica, né? Isso normal, e aqui tem um detalhezinho que já entra forte: produziam a seda, tá? Depois eu volto a falar da seda para vocês. A seda é bem importante, né? A famosa rota da seda. Então aqui a gente tem a foto, né? E o legal dessas fotos, eu acho muito legal, porque quando a gente fala Rio Amarelo e Azul, eu acho que, eu não sei, tá? Eu até vou perguntar pro Shang, uma curiosidade. Eu não sei se esses nomes aqui, que tá aqui na tela, Hangzhou e Yangtze, eu acho que não significa Rio Amarelo, Rio Azul, eu acho que não. Mas eu acho que a gente batizou Rio Amarelo e Rio Azul pelas imagens, tá? Então, ó, Rio Amarelo aqui, amarelo, e Rio Azul, azul. Então, só pra gente ficar ligado, tá? E aí a gente tem algumas dinastias. Galera, essa parte aqui das dinastias, vocês não precisam ficar decorando dinastia por dinastia, tá? Então vocês não precisam ficar decorando, sabendo o que foi uma dinastia e o que foi outra, não precisa. Eu trouxe aqui para vocês só para vocês terem uma noção. E algumas coisas foram feitas nessas dinastias que é importante a gente entender que são características que podem ser cobradas, tá? Mas não precisa ficar associando o nome da dinastia a características, só entendam de maneira geral, obviamente. Então a primeira dinastia é a dinastia Zhou, tá? Ela é uma dinastia que se formou na China e que basicamente vai organizar o Império Chinês. Dinastia, para quem não sabe, é o governo de uma família, uma linhagem, né, que vai governar. E no caso, a dinastia Zhou é uma das primeiras grandes, tá? O interessante dessa dinastia é que eles já tinham um sistema muito parecido com o sistema de suzerania e vassalagem lá da Europa medieval. Então eu trouxe para vocês, ó, o sistema que o soberano doava a terra aos nobres e tornava esses nobres dependentes, né? Esses nobres acabavam chamando os camponeses para trabalhar e aí acabava tendo ali uma relação de dependência. Claro que tinha algumas diferenças em relação à suzerania e vassalagem europeia, mas já era um modelo muito próximo, né? Então era uma coisa que né, acabou acontecendo de maneira mais próxima entre eles. Depois a gente tem o Império Chinês, né? A dinastia Qin. Tá? A gente escreve Qin, mas a pronúncia da palavra é Qin. E aí a gente tem os grandes imperadores, né? O cara que está escrito ali, ó, no slide, tá? Ele que vai unir todo, inclusive a foto dele tá ali, né? Ele que vai unir todo o território chinês e ele vai acabar se proclamando, né, o Xin Huangdi, tá? Que provavelmente não é assim que se pronuncia. Ele vai criar, galera, todo o sistema burocrático da China nesse período. Então, ele vai estabelecer uma escrita comum, né? A gente sabe que a escrita, tanto chinesa quanto japonesa, elas são escritas que têm uma enorme variedade, né? Então, ele vai estabelecer essa escrita comum, moeda única. Então, a China já tinha moeda nesse período. Não era moeda como a gente entende hoje, tá? Eles faziam, inclusive, cédulas. Eles faziam cédulas de cascas de árvore e tal. Então, assim, era um sistema bem já complexo para a época, né? E também vai ser o cara que vai fazer grandes obras públicas. Vocês provavelmente já ouviram falar desse cara, mas não do nome dele, mas do túmulo dele. Vocês já viram esse túmulo do Xingu com aquelas estátuas de terracota que defendem o túmulo? Isso aqui é uma parada, galera, muito grandiosa assim da história da humanidade, né? No túmulo dele o cara mandou construir, se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora. Tô sem meu celular aqui, senão eu pesquisava agora, mas se eu não me engano são 7.000 guerreiros que foram construídos em tamanho real, cada um com uma expressão diferente, com uma forma diferente. Então não fizeram uma forma e foram colocando ali, não. Foi construído mesmo para defender o túmulo dele, tá? Então, só para vocês verem como o negócio é louco. E isso aqui, obviamente, está na China e parte desses guerreiros são levados aí para várias partes do mundo para serem expostos. Então tem um monte de local que recebe as estátuas, né, desses guerreiros, mas a grande maioria está ainda lá intacto, beleza? Então, só uma curiosidadezinha para vocês, tá? Além disso, foi na dinastia Qin que começaram a construir a famosa Grande Muralha da China, tá? Então, assim, a Grande Muralha ela tinha o objetivo
de defender os chineses de ataques estrangeiros, tá? Vários povos acabavam tentando atacar, tentavam entrar no Império, tá? E aí começam a se construir essa muralha, tá? E aqui tem uma questão importante, a muralha, ela não é uma construção única, tá? Ela não foi feita de uma única vez. Ela foi construída por partes, ela demorou muito tempo para ficar. Depois ela começou a ser unida, e aí sim a gente tem, né, uma continuidade da muralha e tal, mas ela inicialmente foi construída por partes, depois é que teve essa união, tá? Então ela começa no Império Qin, depois vai seguir para outras dinastias, beleza? Ela é uma construção assim megalomaníaca, né? São mais de 8.000 quilômetros, tá, de construção. E só para vocês terem uma noção, né? 8.000 quilômetros, se eu não me engano, é o litoral brasileiro. Então é uma construção bem grande. Ela não é uma construção contínua, então tem. Se vocês forem pegar, eu até trouxe aqui o mapa, eu tô aqui falando com os dedos aqui. E ó, aqui o mapa de baixo ele mostra, né, esse mapinha que está aqui, ó, tecnologia. Então olha só, tu vê que ela tem partes que ela entra, né, tem partes que ela parece que tem ali uma camada meio que dupla, enfim, então ela é uma construção contínua. E é uma construção extremamente importante aí, é um patrimônio da humanidade. Aqui tem uma foto para vocês, né? Ela foi construída é, em cima de montanhas, então tu vê que teve uma dificuldade muito grande. Imagina a mão de obra empregada, né? Então, que provavelmente foi mão de obra forçada. E a gente percebe que. E as torres, né? Vocês percebem que tem as torres ali, ó, que ficam na muralha. Essas torres, galera, elas serviam para avisar caso ocorresse algum ataque. Quem já viu Mulan sabe, né? E eles usavam tanto as torres para acender fogueiras, como também pipas, tá? Então a pipa, que é um elemento muito presente na cultura chinesa, também era utilizado para avisar e para dar recados de uma torre para outra, né? Já que tinha uma distância aí considerável de uma torre para outra, beleza? Então só para vocês ficarem ligados aí na muralha da China. Depois a gente tem a dinastia Han, tá? A dinastia Han vai manter aquela unidade que foi feita ali na dinastia Qin, só que eles vão começar a ampliar a questão comercial, tá? Então a dinastia Han é a que vai começar a manter contato comercial mais forte com outros povos, inclusive com os europeus, beleza? E é aqui que o negócio começa a ter a China começa a se abrir, né? Claro que a gente sabe que a China tem vários processos, né? Mas a China começa a se abrir aí com uma relação um pouco maior com o mundo ocidental. Então, assim, ele vai continuar investindo, né, em obras, construção de canais, estradas, a muralha continua sendo construída. E, além disso, é nesse período que vão se desenvolver várias técnicas de produção de equipamentos. Então, o papel, a própria bússola, né, que vai para a Europa depois, que vai influenciar bastante nas grandes navegações, tá? A apicultura não, acupuntura, né, que é a técnica ali que também vai se aperfeiçoar nesse momento. Então, assim, galera, a gente vai ter uma série de técnicas que depois vão ser levadas para o continente europeu. Falando um pouquinho mais sobre a rota da seda. A seda, vocês sabem, né? Vou até voltar aqui, ó. A seda é um tecido extremamente valorizado até hoje, né? Até hoje é um tecido aí caro, enfim. A seda ela passou a ser um produto altamente valorizado pelos europeus, principalmente nesse contato que começou a acontecer. Então a seda passou a ser um produto, né, muito requisitado. E aí o que vai acontecer? Vai se criar essa rota, né? Então tu vai ter essa rota aí de produtos da seda, e um dos pontos é que os europeus não sabiam como se produzia a seda. Então, durante muito tempo, os europeus faziam todo aquele caminho, uns grandes, né, nomes, o Marco Polo, que fez, né, todo aquele caminho, enfim, mas eles faziam esse caminho e tentavam descobrir como que a seda era produzida, até para eles produzirem a seda na Europa. Para vocês terem uma noção de como isso era importante para os chineses, economicamente falando, quem falasse ou quem mostrasse o segredo para algum estrangeiro era punido com a pena de morte, tá? Então era um negócio assim extremamente cauteloso, tá? E aqui eu trouxe para vocês o processo de fabricação, para quem tiver curiosidade, né? Depois dá uma olhadinha nesse slide aqui, porque é o processo de fabricação da seda. Enfim, ele vai mostrar isso que eu tirei de uma revista, eu tirei da super interessante, tá? Até esqueci de botar a fonte ali. Mas ele é um processo que mostra como é que funciona, tal. Aqui eu trouxe algumas imagens, então o bicho da seda, o ovo da seda, né, que é o casulo. Aí depois eles pegam esse casulo, tal, enfim, né?
Cara, dá uma olhada ali quem tiver interesse. E aí até a confecção de roupas, tapeçaria, enfim, os caras faziam ali os tecidos e fabricavam. Então, era algo muito valorizado. E aqui a gente tem a rota, né? Então, saindo lá da China, saindo da região né, dos países chineses lá e do país não, e do Império Chinês e vindo ali até próximo do Oriente mais próximo ali, ó, tu consegue ver ali o Irã, né, aquela região ali, e depois isso ali seguiria caminho para a Europa, né? Então se estabeleceu ali uma rota dos chineses com os europeus. Isso até mais ou menos século XIV. Aí os europeus conseguiram descobrir o segredo, levaram lá para a China, levaram para a Europa o bicho da seda e começou a ter a produção própria lá. Né? Mas até o século XIV tu vai ter uma produção bem forte de seda e o comércio. Né? Falando um pouquinho das religiões. Botei entre aspas ali religiões, porque na verdade não são religiões da maneira como a gente entende, né? É, não é, não, no caso da China, a gente costuma dizer que são filosofias, né, que acabam regendo tanto a questão moral quanto a questão social, enfim. Mas para o Ocidente é muito comum a gente encarar isso como religiões, então coloquei ali religiões, mas entre aspas, porque não é bem o significado, tá? Primeira grande filosofia que vai surgir é o confucionismo, tá? Que era inclusive uma filosofia quase que oficial do Estado, do Império, né? Então, o confucionismo é uma filosofia que vai surgir a partir do Confúcio. E aí o que vai pregar essa filosofia, né? Respeito às tradições e ao Estado, por isso que o Estado pegava isso como uma coisa quase que oficial. Estudo como meio para o homem comum se tornar superior, moderação e harmonia entre as pessoas e preocupa-se com as questões políticas e sociais. Então o confucionismo ele era uma filosofia, ele regia ali a questão filosófica na China e basicamente se tornou uma religião propagada, né, pelo Estado. Depois vai surgir o taoísmo, que é bem famoso, né? Bem famoso mesmo. E o que o taoísmo vai pregar? Ele faz uma oposição ao confucionismo. Então ele prega a restauração da harmonia entre o homem e a natureza. Né? Então vai muito para essa questão do naturalismo, o homem voltando à natureza. Isso, obviamente, vai chocar contra os interesses do confucionismo, que pregava a ideia do ser humano convivendo ao Estado, preservando as tradições do Estado. Né? Então, o taoísmo vai se recusar a fazer essa defesa. Por isso que, inclusive, inicialmente ele vai ser perseguido, vai ser algo ilegal. Né? Reclusão para viver direto com a natureza. Então, eles pregavam essa volta do ser humano ao natural, enfim. E estabelecia o princípio do Tao, né, que dá o nome ao taoísmo. Que princípio é esse? O tudo uno. Então é a ideia de que as coisas elas são representadas por elementos opostos e complementares. Então o Yin, que é a noite, a escuridão, o negativismo, e o Yang, que é o dia, a claridade, a positividade. Então tudo no mundo é formado por coisas opostas e complementares. E a gente tem um símbolo mais famoso, que é o Yin Yang, né, que é o símbolo aí que representa o taoísmo, tá? Galera, Índia. Então, para a gente finalizar aqui a nossa aula, Índia. A Índia também vai surgir em torno de um rio, que é o rio Hindu, e é considerado também uma civilização hidráulica, tá? Também vai utilizar o rio aí para estabelecer a sua civilização. Então, inicialmente, a gente vai ter a civilização Warapens, tá? Que vai surgir ali, ó, onde atualmente, né, a gente tem parte da Índia e também o território do Paquistão. Lembrando que o Paquistão e a Índia atualmente são países separados, mas isso é bem recente, tá? Isso vai acontecer ali depois da independência da Índia em relação à Inglaterra, que é na década de 40, 1947. Então é algo muito recente. Então, inicialmente, aquela região Índia e Paquistão era uma coisa só, né? Tava dentro de um território ocupado ali. E aí vai se criar toda uma civilização ali baseada na agricultura, uma vida, né, ligada à formação de cidades, enfim. Então, né, isso aqui é basicamente igual ao que vai acontecer com outras civilizações. Por volta de 2000 a.C., a gente tem a ocupação dos grupos arianos, tá? De uma etnia que a gente chama de arianos, que vão acabar saindo ali da região do Irã e vão acabar dominando a região do Vale do Rio Hindu, tá? E é nesse sistema que a gente tem o estabelecimento do idioma, o famoso sânscrito, né? Que é o idioma que vai, inclusive, depois ser um idioma muito propagado na região. Beleza? A gente vai ter alguns elementos culturais se fundindo e é nesse contexto que a gente tem a formação do hinduísmo. Por isso que o nome da civilização vai se formar, ou a gente chama de civilização hindu ou védica. Vocês já vão entender o porquê do védica, tá? E aí é nesse momento também que a gente vai ter a expansão
e eles acabam chegando e ocupando a região da bacia do Ganges, tá? Então, o rio Hindu e o Rio Ganges. Olha o rio Ganges aí atualmente, né? Um dos rios aí mais poluídos. Só que isso tem uma razão religiosa, né? O rio é quase como um deus, né? Uma divindade, um local sagrado. Então eles jogam pessoas mortas ali, eles colocam uma série de coisas ali. E essa é a situação do rio atualmente. Falando um pouquinho do hinduísmo, tá? Que é uma religião aí bem forte atualmente, né? Bem forte ainda hoje na Índia. Então, ela não tem um fundador específico, ela vai surgir naquele momento da dominação, né? Um pouquinho depois, inclusive 1500 a.C. E ela vem dessa tradição ariana e grande parte dos seus preceitos são transmitidos de maneira oral e a gente também tem os famosos Vedas, por isso o nome da civilização védica, né? Então os Vedas são os escritos sagrados que colocam como princípio a questão religiosa. Como é que funciona, né, o hinduísmo? Galera, eles acreditam que o ser humano ele vai ficar em ciclos intermináveis de reencarnação até ele atingir o nirvana, até ele atingir, né, um estado sagrado. E esse princípio interminável de reencarnação, ele inclusive pode ocorrer em relação a animais, né? Então, seres humanos, animais, então eles têm uma questão muito forte ali com os animais, muito forte mesmo, tá? E isso se dá através do karma. Então, na visão deles, tu vai melhorando o teu sistema de reencarnação ou tu vai piorando através do teu karma. Então, o que tu faz numa vida é primordial para o que vai acontecer na próxima. E é nesse sistema de karmas que eles acabam estabelecendo o famoso sistema de castas, tá? Então, o sistema de castas, ele é um sistema bem famoso, vocês já ouviram falar com certeza. Atualmente, de maneira oficial, é proibido na Índia, porém, ele ainda ocorre, tá? Então, ele ainda ocorre de maneira não oficial, então é bem forte ainda. O que é sistema de castas? O sistema de castas é o seguinte, é um sistema que meio que usa essa ideia do karma para legitimar a ideia, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, passar um pouquinho, legitimar a ideia de uma civilização, uma sociedade, né, um extrato da sociedade mais privilegiado que o outro. Então, se tu nasce numa casta, quer dizer que na tua vida passada isso é o teu karma, então não se pode questionar o nascimento numa casta, não se pode questionar um privilégio, né? Existem várias castas, tá? Só para vocês terem uma noção, a última vez que eu tava lendo sobre isso, são quase 5.000 castas na Índia. Então, assim, é casta para ninguém botar defeito, né? Eu trouxe para vocês as principais, tá? Então, no meio disso aí tem muitas, né? Então, os Brahmins são os talvez mais famosos, né? Sacerdotes e sábios responsáveis pela orientação religiosa. Kshatriyas, nobres e guerreiros responsáveis pela ordem política e social. Vaixás, comerciantes, proprietários de terra, podendo ter grandes fortunas. Sudras, trabalhadores braçais obedientes aos membros da casta superiores. Então, é um sistema que meio que legitima, né, esse processo de dominação. E tem aqueles que não estão em casta nenhuma, que são os Dalits, quem já viu aí as novelas da Globo, né? Ou párias. São pessoas que trabalham com excremento, com um monte de coisa assim que ninguém pode trabalhar e eles trabalham porque eles não pertencem a casta nenhuma, né? Então, também bem interessante aquele filme Quem Quer Ser o Milionário. Pô, hoje eu tô só nas referências, né? Mas o filme Quem Quer Ser o Milionário mostra um pouco, né, dessa ideia. Beleza. Galera, aqui eu trouxe os principais deuses do hinduísmo, tá? Também só para vocês darem uma olhada. Depois dá uma olhada nisso aqui. Enfim, né, não vou detalhar muito. E uma outra religião que vai surgir na Índia é o budismo, tá? O budismo, galera, ele vai pegar muita característica do hinduísmo, inclusive ele surge a partir de um conflito ali, né, em relação às castas que alguns, né, que não concordavam com a dominância dos brahmins, então foi tido como uma insatisfação das castas inferiores. Um dos grandes criadores do budismo é o príncipe Siddhartha Gautama, tem toda a lenda da criação baseada na ideia do Siddhartha Gautama. E assim, o budismo, galera, ele tem uma visão muito parecida com o hinduísmo, de reencarnação, enfim, eles têm todo esse processo também. A grande ideia do budismo é que ele não apoia o sistema de castas, ele é contra, né? E a ideia é eliminar o desejo, tá? Então o budismo ele tem essa concepção. Então só vai atingir o nirvana quando tu elimina toda, para eles o desejo é a fonte de todos os males da humanidade. O que é o Buda, tá? O Buda não é uma pessoa
Buda é o estado de iluminação, tá? Então, por exemplo, Siddhartha Gautama, ele foi o Buda, ele foi um Buda, né? Se eu não me engano, antes dele, na tradição budista, existiam 3 outros Budas, então ele seria o quarto, né? Então, essa é a ideia. E a libertação da reencarnação seria possível a qualquer pessoa. Na visão do hinduísmo, não. Tu tem que estar nas castas mais superiores para ir para o Nirvana. Para o budismo, não. Qualquer pessoa pode atingir esse estado de iluminação. Beleza? Uma religião bem interessante, né, junto com outras tantas que são. E atualmente a Índia não tem maioria budista, a maioria hinduísta na Índia. O budismo ele é muito forte em outras regiões, principalmente em algumas regiões da China, né? O budismo ele é muito forte, Tibete, enfim. Né? Então ele acabou se espalhando ali para outras religiões. Beleza. Agora, eu vou parar por aqui, a gente já se estendeu bastante, mas é uma aulinha que a gente precisava, né, ter um tiro só aí. E aí na próxima aula a gente volta com a América, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.